Nós vamos então fazer uma reflexão sobre essa mensagem chamada Coragem e Fé, psicografada por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel, esse nosso grande mentor, o grande mentor de Chico Xavier, começa essa mensagem nos convocando a todos nós a continuarmos no serviço do bem, mesmo quando a esteira dos males estiver sob os nossos pés, lembrando que esta é a forma da real fidelidade a Deus, da real conversão aos ensinos do Mestre Jesus. Aliás, é bom que lembremos que todos nós já tivemos contato com os ensinos de Jesus há muitas encarnações. Em diferentes culturas, com diferentes idiomas, nós já temos contato com essa doutrina de amor há mais de 2000 anos. Em encarnações anteriores, pela nossa evolução ainda incipiente, tivemos dificuldades de compreender essa mensagem, tivemos especial dificuldade de viver esta mensagem de amor. Nós, conforme vamos evoluindo, já que todos submetidos à lei do progresso, mesmo quando resistimos, mesmo quando temos imensa dificuldade em nos sensibilizar, em nos espiritualizar, conforme o tempo vai passando, vamos fazendo esse caminho e vamos talvez tendo mais facilidade para apreender essa mensagem do nosso Mestre Jesus. Essas mensagens apreendidas vão fortalecer a nossa fé, desta forma vão nos trazer a coragem necessária para viver as experiências que necessitamos. Estamos todos encarnados no mundo de provas e expiações. Sendo assim, esses processos, muitas vezes dolorosos, chegam a todos nós. Quando temos a fé de raízes profundas, a nossa coragem se torna inquebrantável. Passamos então a viver esses mesmos processos, só que agora de uma forma leve, só que agora podendo aprender com todas as experiências que nos chegam. Deixamos o lugar da vítima, começamos a adotar o lugar daquele que quer aprender, que necessita aprender, que sabe que só será feliz conforme for aumentando a sua capacidade de amar, em síntese, a sua capacidade de ser cristão. Para nós pensarmos um pouquinho sobre isso, nós vamos lembrar de uma história clássica que todos nós, de alguma forma, já ouvimos, a história do príncipe que um dia virou um sapo. Essa história nos conta de um príncipe lindíssimo. Neste príncipe, a beleza era algo absoluto. Em todos os lugares onde chegava, por todos os lugares onde passava, seduzia com a sua beleza absoluta a tudo e a todos. E era assim tão lindo que se acostumou com o triste exercício da sedução. E gostava, brincava muito com o coração de todas as moças, de todas as idades, as seduzindo e aproveitando muito essa situação. Ele passou durante muito tempo nessa situação, até que um dia, tão acostumado a seduzir, acabou seduzindo uma bruxa horrenda. Essa bruxa, muito ativa, totalmente seduzida por aquela beleza absoluta, vai ao encontro dele certo dia e lhe propõe casamento. O príncipe fica horrorizado. Diz a ela que jamais se casaria com uma triste figura como ela e a esquece e continua no seu exercício de seduzir a tudo e a todos que podia. O tempo passa
E a bruxa vai ficando ressentida, vai vendo aquele seu comportamento e vai ficando cada vez mais aborrecida. Certo dia, ela resolve esperá-lo na beira da estrada. Encontrando o príncipe se surpreende, ela olha fixamente nos seus olhos e lhe diz: se você não vai casar comigo, não casará com mais ninguém. Você vai virar um sapo. Olha fixamente nos olhos lindíssimos daquele príncipe e repete: você vai virar um sapo. O príncipe treme, o príncipe se cobre de medo e, acreditando naquele feitiço, imediatamente se torna um sapo. O feitiço se faz, o príncipe, sem sentir, já virado num sapo, volta ao castelo real e, ao passar por um enorme espelho, tem a comprovação daquilo que mais temia. Havia virado um sapo. Ao se reconhecer como um sapo, começa a fazer a reflexão: o que estou fazendo aqui no castelo real se sou um sapo? Lugar de sapo não é o castelo real. Bastou que virasse sapo para que se esquecesse que havia sido um príncipe. Esquecendo da sua essência, começa a pular como um sapo e sai pulando do castelo até encontrar um charco cheio de lama, onde mergulha profundamente e começa a se sentir em casa, coberto de lama. O tempo passa e cada vez mais ele vai se sentindo à vontade como um sapo. Já que era um sapo, se inscreve, se matricula na escola dos sapos. Nessa escola ele vai aprendendo cada vez a ser um sapo mais bem aplicado. Aprende a coachar com aquela voz bem grossa, bem pesada. Aprende a projetar sua língua para frente para se alimentar de moscas distraídas e, especialmente, aprende a viver cada vez mais feliz na lama. Quanto mais coisas de sapo aprendia, mais coisas de príncipe esquecia. A história do príncipe que virou sapo é muitas vezes a nossa própria história. Desde que nascemos, continuadamente, palavras, mensagens nos vão sendo ditas. Elas entram em nós, vão modificando as nossas concepções acerca das pessoas, dos fatos e da própria vida, vão nos tornando pessoas diferentes do que éramos anteriormente. O sapo, vez por outra, nesse seu esforço de se mostrar dedicado, vez por outra, esquecia a letra do coachar. E naquele esforço de se parecer cada vez mais como um sapo perfeito, o esquecimento do coachar fazia com que cantasse lindas canções que ele já não sabia de onde tinham origem, da onde vinham aquelas canções. E ele se punha a cantar aquelas canções maravilhosas, com uma delicadeza enorme. Nessa hora, o maestro dos sapos gritava: desafinou. Os professores dos sapos diziam: esqueceu-se dar lições. Mas uma moça que morava de perto do charco nessas horas se aproximava, sentava-se numa pedra ao lado e entoava com o sapo essas lindas canções, formando um dueto maravilhoso. Nesse momento, o sapo desconfiava que algo não se encaixava. O sapo, tão bom aluno, tão bem educado, começou, depois de um certo tempo, a ter episódios de depressão. Ele não entendia o porquê daquela sua grande tristeza. A vida era tão boa,
A lama sempre o convidava a grandes mergulhos, as moscas distraídas o alimentavam diariamente e aquela saparia toda igual, todo dia a mesma coisa. O sapo não entendia que sua tristeza nada mais era do que uma indefinível saudade de uma delicadeza que ele havia perdido. Procurava no meio dos sapos a cura para sua dor inutilmente. Jamais seria curado no meio da saparia, a cura para sua dor estava longe, estava em outro lugar. Um dia, como acontece em todas as histórias, o amor o encontrou e ele, ao ser beijado, deixou de ser sapo. Quem nos conta essa história é Divaldo Franco, psicografando o espírito chamado Álvaro Crispino no livro chamado Aos Espíritas. Esta mensagem desse espírito vem nos lembrar que somos todos nós, espíritos príncipes, encarcerados no momento em corpos de sapo. A cada dia que se passa, nós somos chamados a reproduzir essa nossa pequena realidade, a realidade das coisas visíveis, das coisas materiais. Vamos esquecendo nessa angústia a nossa grande realidade, não a realidade dos sapos, mas a realidade dos seres imortais, filhos de Deus, filhos da luz. Somos todos nós, esses príncipes, filhos de Deus, filhos do Todo-Poderoso. Como tais, nós devemos pensar, sentir, agir e decidir. Como esses filhos da luz, nós precisamos rever uma série de situações, uma série de pensamentos, de sentimentos, para nos fazer voltar a crescer espiritualmente. Movidos agora, talvez, pela vontade superior de servir a Jesus, através das ideias do Espiritismo, nós precisamos esquecer uma série de coisas que aprendemos e reproduzimos, para lembrar o que esquecemos como esses seres espirituais, todos nós a caminho da felicidade, a caminho do amor incondicional. Como nessa história, todos nós também temos companheiros que nos acordam, que nos chamam a atenção para a nossa realeza, são, primeiro, a voz da nossa consciência. A nossa consciência está a cada dia a nos lembrar do que precisa ser feito, do que precisa ser alimentado. Questão 621 do Livro dos Espíritos, é na nossa consciência que está inscrita a lei de Deus. Essa lei de Deus faz com que nos sintamos bem quando agimos de forma cristã e faz com que sintamos algo de ruim, uma angústia, quando não conseguimos ainda ser caridosos. Além da nossa consciência, que vai cantando essa linda música, nos lembrando da luz, da verdadeira felicidade, nós temos a voz dos espíritos imortais, desses nossos irmãos que caminharam mais do que nós, que conseguiram fazer tanta luz em si, que hoje espalham a sua luz até cada um dos seus irmãos, nós que estamos ainda aquém deles. A nossa essência espiritual, então, vai conseguindo aparecer conforme vamos diminuindo a nossa ignorância. Nós vamos tendo a possibilidade de nos libertar desse passado triste que todos carregamos, vamos sendo capazes de ir em busca de um futuro que a todos aguarda, de um futuro em que seremos, ali sim, capazes de tratar a tudo e a todos de forma amorosa. Dessa forma, seremos capazes de viver a real felicidade.
não a felicidade ligada à ostentação de bens materiais, não a felicidade ligada a uma aparência padronizada, não uma felicidade ligada à bajulação social, uma felicidade de filhos da luz que descansam plenos de amor de Deus em seus espíritos, em seus corações. Agora somos mais capazes de lutar pelo principal, essa nossa tarefa de nos aformosear, de nos espiritualizar, de nos sensibilizar com a dor do outro. É essa transformação interior que vai nos possibilitar caminhar sempre no encalço dessas realizações sublimes que nós combinamos antes de reencarnar, que nós combinamos a cada momento que nos desprendemos através do sono e reencontramos esses nossos mentores e que precisam agora ser atendidas. Apesar de todas as provas, nós temos uma confiança cada vez maior nessa proteção divina, nessa proteção que nunca nos abandona a nenhum de nós estejamos vivendo a experiência que estivermos. É muito instrutiva uma comparação que Jesus nos trouxe entre a porta larga e a porta estreita. Aquele que já possui uma fé robusta, que lhe dá a coragem, entende a necessidade de optar pela porta estreita. Nós sabemos que, ao optar pela porta estreita, nós estamos optando por uma vigilância constante, pela perseverança na eliminação das nossas imperfeições e pela retificação de nossas atitudes. Esta fé vai nos conduzir cada vez mais à coragem e à felicidade. Não uma coragem confundida com irresponsabilidade ou com destemor, mas uma coragem que se traduz no serviço perseverante de melhora íntima, no serviço perseverante da nossa cristianização. É assim que nós vamos trabalhando e quando começamos nesse trabalho já sentimos uma felicidade enorme, porque entendemos que agora estamos voltando mais rápido à casa do Pai, onde reside a real felicidade, onde reside a plenitude tão necessária a cada um de nós. Começamos a viver as nossas naturais aflições com uma naturalidade, com uma serenidade, que faz com que essas aflições, embora ainda nos trazendo dor, já não nos deixem ao chão, não nos abrimos para a depressão, para a obsessão espiritual, porque sabemos da necessidade ainda desses processos dolorosos para que façamos o nosso caminho de uma forma mais rápida, de uma forma mais produtiva. Muitas vezes, quando temos a fé ainda insegura, uma fé titubeante, nós paramos no meio do caminho. Muitas vezes, optamos, às vezes sem consciência, pela porta larga, porque as más paixões num mundo como o nosso ainda são muito numerosas, ainda nos trazem muitos apelos. Na busca desses nossos objetivos, nós devemos ter uma fé positiva. Nós devemos confiar nos nossos potenciais divinos. Nossa fé precisa criar raízes próprias. A fé não nos será dada. A fé, como qualquer qualidade, precisa ser conquistada. A fé precisa ser buscada. Nós, nessa nossa doutrina bendita, no Consolador prometido por Jesus, temos uma série de benefícios para buscar essa fé. Essa nossa literatura riquíssima
Se nós pensarmos apenas na obra de Chico Xavier, nosso grande missionário, nós buscamos essas obras e essas obras vão conseguindo conquistar essa nossa fé ainda vacilante, essa nossa literatura vai fazendo com que nossa fé crie raízes. Além disso, nas nossas casas espíritas, nós temos os trabalhos nas mesas mediúnicas, nos grupos de ajuda, nos grupos de caridade que vão também nos fortalecendo. O que precisamos de estudo e trabalho no bem. Esse conjunto de ações vai nos trazendo uma fé adulta, essa fé que passa por diversos estágios, né? Nós muitas vezes temos a fé infantil, que acreditamos em qualquer coisa. Essa fé costuma passar para a fé adolescente, aquela fé em que a gente faz promessas. Hoje em dia, aquelas correntes nas redes sociais, não é? Diga amém para receber a sua graça, repasse isso para 13 pessoas, que em 13 minutos você terá a sua graça. Essa é a fé adolescente. Já podemos ter nossa fé adulta, a fé capaz de encarar a razão face a face. Com o nosso progresso, todos nós, um dia, teremos a fé espiritual, a fé de Paulo, que um dia foi capaz de dizer: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. A coragem da fé vem com esse nosso caminhar, com essa nossa evolução. Há um episódio narrado por João, em que Jesus está num determinado lugar na natureza, e ali um grupo de mais ou menos 5.000 pessoas estava há dias ouvindo as pregações do nosso mestre. Em determinado momento, o alimento já havia acabado há várias horas e aquelas pessoas começam a se agitar, começa a ficar preocupante aquela situação, porque todos tinham fome e começam a demonstrar um comportamento angustiante. Filipe, um daqueles seguidores mais próximos de Jesus, vem dizer a Jesus alarmado que não teriam como alimentar tantas pessoas, que nem 200 dinheiros seriam capazes de comprar alimento para tanta gente. Um outro seguidor querido de Jesus, André, lhe apresenta um rapazinho, e esse rapaz mostra a Jesus que tinha ali em suas mãos 5 pães e 2 peixes. A agitação começa a incomodar a todos, aquele grupo de pessoas começa a se agitar, a falar cada vez mais alto, os seguidores de Jesus começam a ter um início de pânico, e Jesus, na sua brandura, na sua grandeza, pede: mandai assentar os homens. Jesus recebe aquela pequena esmola, daqueles 5 pães, daqueles 2 peixes, e em nenhum momento deixa de crer. De forma milagrosa, entre aspas, começa a dividir aquele alimento e as 5.000 pessoas são alimentadas a partir da ação de Jesus, nosso mestre maior. Jesus consegue fazer com que aquelas pessoas se assentem, com que calem as suas dúvidas, com que calem a sua insegurança, a sua fragilidade e deixem que ele haja. Assim todos nós precisamos fazer. Nessa semana em que devemos estar todos sensibilizados, devemos estar todos feridos pelo mal que o preconceito é capaz de fazer sobre a terra, é bom que lembremos de nos assentar. É bom que calemos as nossas más concepções, é bom que deixemos que a luz divina de Jesus ilumine o nosso coração, ilumine o nosso pensar. É bom que aproveitemos essa grave lição para dulcificarmos o nosso coração,
para esquecermos essas mensagens que foram nos trazendo uma dificuldade maior de amar a tudo e a todos, uma dificuldade de entender que somos todos iguais, somos todos irmãos, tenhamos a cor da pele que tivermos, a orientação sexual que tivermos, o nível sociocultural que tivermos. Somos todos irmãos, somos todos filhos muito amados de Deus e só caminharemos, só seremos felizes na medida em que vivermos dessa forma, nos amar, estender cada vez mais laços benéficos uns para os outros, aumentar cada vez mais esses laços de amizade que um dia, pela nossa evolução, se transformarão em laços imperecíveis de amor. Que nós possamos, então, desaprender tudo que não é caridade, desaprender tudo que não é amor e reaprender o que o Cristo veio nos dizer. Reaprender diante dos seus exemplos inúmeros de que precisamos nos amar sem nenhuma condição. Que nós possamos, então, nos assentar, que possamos crer em Deus, que possamos lançar o nosso olhar acima das nossas fragilidades, dos nossos preconceitos e, finalmente, lembrar que somos todos nós príncipes, filhos desse Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que é apenas amor, justiça e bondade. Obrigado.